Isso. Escreve aí, Lara. Pode falar, que já tá. Oi, boa noite. Ó, primeira vez, gente, ao vivo. Então, qualquer erro, vocês me perdoem, por favor. Vou colocar um nomezinho aqui pra gente. Não consegui colocar. Peraí, que eu tô pedindo ajuda dos universitários. Escreve. Aí segura. Aqui? É. Deixa eu aqui publicar. Mas tem que fixar. Pode ser aqui mesmo. Clica em cima agora e vê se ele fica. Fixar, mas tá. Agora sim, podemos começar. Boa noite a todos. Vamos esperar uns minutinhos para todo mundo entrar, né? Que aí a gente começa a nossa live. Hoje aqui direto do Espaço Tel, a gente está recebendo a Vivi do projeto Vivi Vivendo, que vai falar um pouquinho também de como ela ressignificou o luto após a perda do filho. Eu vou convidar ela aqui, só um minutinho. E tá. Olá, Ei, Vivi, tudo você, bem? tudo jóia? Você Bem, obrigada pelo convite. gravou um pouquinho? Vivi, seu celular tá travado. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo conseguindo ver, ouvir? Deixa eu só ver aqui a conexão da Vivi, como é que tá, gente, porque eu não tô conseguindo ver ela. Vou chamar novamente. Ali só ver qual conexão que ela tá, se ela não tá no XT. Voltou? Voltou. Vamos ver se agora vai funcionar, né? Aqui tá certo agora. Tô te ouvindo. Agora entrou. Agora deu, né? Tá todo mundo ouvindo a gente? Faz só um joinha aí pra gente saber que vocês estão vendo e ouvindo ok, pra gente já começar. Vamos lá. Eu sou Catiúcia, sou uma das proprietárias aqui do Espaço Tel, né? Sou sócia proprietária. O espaço que foi construído através de um projeto de muito amor. Não é só uma clínica, né? É para poder acolher também. Então, quando a gente recebe uma criança ou vice-versa, um adulto, a gente acolhe a família junto. Quem teve a oportunidade de estar aqui com a gente sabe do que a gente está falando, né? E é um projeto que veio a partir de uma dor, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, Vivi? De como que a gente foi ressignificando a nossa vida após a perda dos nossos filhos, né? Que eu falo que não é perda, né, Vivi? Eles continuam com a gente, continuam sempre com a gente. Eu acho que só fez o movimento inverso, né? Ele veio para dentro, né? Agora eles estão só dentro da gente. Não está aqui fisicamente, mas em espírito eles estão sempre conosco. Né? E eu vou pedir para a Vivi também contar um pouquinho da história dela, uma história belíssima de superação. Não, a gente não supera, a gente aprende a conviver com o luto, né, Vivi? A gente aprende a conviver com a dor.
né? Então a gente vai fazer esse bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber alguma coisa, pode fazer pergunta. À medida do possível, a gente vai respondendo, né, Vivi? Perfeito. Tá? Então, para quem conhece, né, o Theo, a história do Theo, o Theo tinha 2 anos e meio quando partiu, infelizmente por uma bactéria, um surto que teve de bactéria, e ele infelizmente não resistiu. E a gente começa a entender algumas coisas, alguns propósitos que Deus vai colocando na vida da gente, né? E um deles é o que está acontecendo hoje aqui, que sou eu e a Vivi juntas. A minha primeira reunião no AP, que é um grupo de apoio que a gente frequenta e que foi muito e é muito importante na vida da gente, de muitos enlutados. Meu primeira ida ao AP, eu encontrei com essa bênção de Deus, que entrou com um sorriso maravilhoso e cheio de luz. E aí você lembra, Vivi, o que a gente falou no final, assim? Lembro. E até estava comentando, né, que nossa reunião a gente teve uma sintonia muito legal nessa primeira reunião e que a gente falou que a gente tinha muito amor para dar, para contribuir, para distribuir e que a sensação que a gente tinha é que o nosso amor ele só aumentou, né? Como você comentou, os nossos queridos eles, né, foram para o plano espiritual, mas internamente a gente percebe quanto eles estão vivos dentro da gente, né? O quanto que a gente conseguiu ter força para poder ressignificar nessa história de luto e de tristeza, no caso da perda dos nossos, né? Mas essa foi uma frase que ficou realmente muito marcada, e eu acho que isso define a nossa amizade, né? Foi dali que a gente se identificou e se percebeu próximas até do sentimento, né? Que apesar da dor tremenda que nós duas estávamos sentindo, naquela primeira reunião, estava sendo a minha primeira reunião no AP, a sua primeira reunião, né? A gente se olhou e falou assim, vamos ver como que a gente consegue fazer para compartilhar esse amor mais, né? É isso. E estamos aí agora, né, juntas mais do que nunca, num projeto belíssimo que eu anda vivendo, né, que o Espaço Theo apoia com muito amor no coração, como dizia o Theo, que a Vivi, ela ressignificou o luto de uma forma muito... eu só tenho aplausos para ela. Eu queria que você contasse um pouquinho, Vivi, da sua história, e aí a gente vai trocando isso, eu falo um pouco, você fala um pouquinho, e conforme as pessoas vão entrando, e a gente vai seguindo. Tá joia, certo? Então, eu me chamo Viviane Simer de Oliveira, né? Sou mãe do Bruno Simer. O Bruno faleceu em dezembro de 2018 por suicídio. E 10 dias após a perda do Bruno, minha mãe teve um AVC e ficou por 1 ano e meio hospitalizada e ainda faleceu ano passado. Então eu comento até que eu tenho hoje, né, 2 lutos, do meu filho e da minha mãe, né? E são formas diferentes de luto, mas o luto ele impacta a gente, né, de forma muito, que eu posso dizer, séria, né? Essa é a palavra. O que eu tenho feito, né, a gente, até como a gente conseguiu se encontrar e como a gente falou do nosso propósito, né, a gente vem conversando esses dias que Deus uniu a gente num propósito de tentar ressignificar a dor, tentando auxiliar e ajudar outras pessoas. Essa eu acho que está sendo a maior missão nossa, né? E eu, desde que eu comecei a participar do grupo AP, quando a gente se conheceu e eu comecei a fazer terapia, comecei a pensar em que e como eu poderia ajudar outras pessoas que poderiam estar passando pelo mesmo, né? Porque não é fácil viver um luto, né? E daí veio a ideia do Vivi Vivendo,
que é um projeto que eu resolvi homenagear meu filho e minha mãe com esporte, né? Eu já gosto de esporte, eu faço corrida de rua já há algum tempo, e em 2018 o Bruno me esperou na minha primeira maratona com um cartaz que falava chegada é só o começo. E esse cartaz está comigo, esse cartaz ele é hoje um lema de vida, Um troféu, e né? esse é meu troféu, e eu coloquei esse propósito para mim de cruzar novas linhas de chegada. Então, eu estou me desafiando e treinando para fazer um Ironman, que é um triatlon, né? Esse ano, infelizmente, foi cancelado por conta da pandemia. E aí, eu, de mais uma vez, querendo ressignificar, né? Sendo resiliente, resolvi participar do Campeonato Brasileiro de Aquathlon e quero tentar uma vaga para o Mundial. Então, hoje, eu tenho conseguido, através da internet, compartilhar minha história e como eu estou fazendo com o esporte, como ele me ajuda. E isso está sendo, eu tenho percebido em retorno das pessoas de forma muito positiva, de forma que as pessoas percebem que existe a possibilidade de, igual a gente falou, né? Não é superar, porque a gente não vai esperar, eu não vou esquecer, né? Não tem como esquecer um filho, mas eu consigo hoje pensar em novos propósitos, novos sonhos, e o esporte ele tem me ajudado muito com a questão de disciplina, com a questão de paciência, né? A gente sabe, o luto ele tem dias bons, outros não tão bons, tem dias que não é legal, e isso o esporte ele também faz esse trabalho de linkar e ser uma ferramenta de auxílio para esse propósito, né? Então me ajuda bastante. E essa é a ideia do projeto Vive Vivendo, é compartilhar o que eu estou fazendo com o esporte e tentar incentivar, né, as pessoas para esse autocuidado, porque percebo, principalmente igual a gente, né, que passou pelo luto, a gente acaba se esquecendo, né, da gente, né, a gente realmente fica em períodos em que a ausência do autocuidado, né? E eu acho que o que a gente tem conseguido fazer, cuidando dos outros, também ajuda a gente. Eu falo muito que é muito interessante você falar isso aí, que no momento do luto a gente esquece, e são dois momentos da vida da gente que a gente esquece, né? Quando o filho nasce, a mãe esquece também dela, né? Porque o olhar se volta para a criança. Ninguém vai visitar a mãe que colocou o filho no mundo, vai visitar o filho. E quando ele parte, a gente também esquece da gente, que parece que perdeu o sentido, né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Eu falo que a dor de perder o filho é paralisante, né? Naquele momento é como se tudo tivesse congelado e parado. Parece que alguém está te mutilando sem anestesia. Então é uma dor que você não consegue explicar, não tem explicação. E as pessoas te olhando e falando, e você fica ali só com aquela dor insuportável, sem saber o que falar também. As pessoas às vezes falam, ela está dopada. Não, por exemplo, eu não tomei nenhuma uma medicação quando o Theo faleceu, mas a gente sai do corpo, né? Literalmente, porque parece que a gente está indo junto. E essa é a sensação que a gente tem, né? A gente também morre um pedaço da gente de fato, né? Que você imaginar que quando a criança nasce, a gente fala que é o coração da gente batendo fora do corpo. Quando esse coração para de bater, algo em nós também para, nos paralisa. E você ressignificar isso tudo é um trabalho de formiguinha, né, Vivi? É um dia de cada vez. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. As pessoas ao nosso redor são muito importantes, muito importantes. Eu tenho muita gratidão a
todos que estiveram ao meu redor e que trouxeram tanto amor e às vezes, a maioria das vezes, pessoas que eu nunca vi na vida. E aí que vem te dar força e que vem te... E o que aconteceu muito comigo, eu acho que foi muito parecido com você, Vivi, porque quando acontece isso, aparecem mães, porque quando a gente fala muito, né? Quando uma mãe perde, todas as outras perdem um pouco. Mães que já passaram por isso nos dando força. E aí é que a gente entende o que a gente está fazendo hoje. Porque hoje a gente dá suporte para mães que estão entrando no luto, porque um dia fizeram isso com a gente sabe o quão importante é. É muito importante você olhar para uma outra mãe que passou pela mesma coisa que você, que é, né, devolver para Deus o que Ele te deu um dia. E ela conseguiu. Então, se ela conseguiu, se ela hoje ela está bem, se hoje ela está aqui me ajudando, eu também vou conseguir. Então, eu ouvi muito isso depois. Até hoje, tem algumas mães que me procuram, às vezes até fora do estado, que acham a história do Theo na internet, porque perderam o filho de forma muito similar. Então, você acaba procurando algo parecido para você se associar e falar como que ela conseguiu. E eu ouvi isso de uma mãe. Eu tô te ligando, eu tô te entrando em contato com você porque eu quero saber como que você está conseguindo, porque eu não tenho mais forças. E sabe, quando a gente fala assim, é possível continuar, é possível ressignificar, é possível se cuidar, é possível sorrir novamente. E mesmo com dor, porque a gente aprende a chorar para dentro, né? Eu falo que eu aprendi a chorar para dentro, que às vezes a gente não está bem, mas a gente consegue se divertir mesmo não estando bem. A gente consegue estar num lugar e às vezes até consolar uma outra pessoa mesmo não estando bem, né? E isso faz um bem danado para a gente, né, Vivi? Porque quando a Faz. gente está ajudando, a gente, na verdade, a gente está se ajudando, né? Verdade. A gente está se acolhendo, a gente está acolhendo, quando a gente acolhe a dor do outro, a gente está acolhendo a nossa junta, né? E isso nos dá uma força incrível. E eu fiz muitas amizades no luto, eu acho que foram... Eu falo que meu filho está sempre comigo porque ele me deu, continua me dando muitos presentes na vida e de amigos, porque quando você vê pessoas que querem estar do seu lado naquele momento de dor, você fala, uau, né? Sério, você quer estar comigo? Você quer ir à praia comigo? Você quer tomar um café comigo? Enquanto de outro olhar, de outro ângulo, muitos que estavam com você se afastam, porque não conseguem lidar com a nossa dor. E aí você fala, meu Deus, cadê aquela pessoa que estava aqui do meu lado? Agora que eu preciso dela. E você tem que entender isso. A gente tem que entender que aquela pessoa não está se afastando de você porque você é uma pessoa ruim, é porque ele não consegue lidar com o nosso luto. Uhum. E tem gente que olha para a cara da gente e parece que a gente vira sinônimo de tristeza, né? E não, ó, nós somos legais, nós somos felizes, apesar de a gente consegue sorrir, a gente consegue dançar, a gente consegue fazer piada, a gente consegue continuar caminhando, apesar de, né, Vivi? É verdade. É E, verdade. E você falou assim, isso é muito interessante, porque eu, como faço corrida, né, a participar das provas de corrida é um clima muito legal, é uma alegria, tá todo mundo ali cuidando da vida, né, se cuidando, é um ambiente que eu gosto. Mas você vê que eu participei de uma corrida esse final de semana lá em Pedra Azul e uma pessoa veio me pedir ajuda porque um parente estava passando pela situação que eu passei, de perder um filho por suicídio. Você vê, eu fui em Pedra Azul correr e teve uma pessoa que viu, sabe do que eu tenho feito e que está me acompanhando nas redes e foi lá e falou, poxa, vê se você consegue ajudar um pouquinho, né? Porque eu estou vendo que você está conseguindo. E isso
é o que faz hoje eu perceber assim, o caminho está certo, né? Eu até falo isso na terapia, não foi fácil, não é fácil, né? Principalmente vir contar, me expor, a gente tá se colocando, né? Mas isso tem feito a diferença na minha vida e eu percebo que na vida de outras pessoas, né? Eu fui convidada para participar de um documentário no grupo Vitaleri que fala sobre o luto por suicídio. E é desse vídeo eu tive muitos retornos, muitas mães vieram conversar comigo, falando assim, eu me vi ali, eu vi a possibilidade de existe é possível isso, né? E como você falou, quando foi com a gente, quando foi comigo, eu tive pessoas que me apoiaram, me deram a mão, e falam, me carregaram no colo. Eu tenho amigas que me carregam no colo até hoje, graças a Deus. E eu recebo muita coisa também, Kate. Eu falo a mesma coisa que você. O Bruno, ele consegue me dar presentes ainda, sabe? Muito, de formas incríveis, surpreendentes, como sempre foi, né? E eu acho que o mais legal é a gente estar antenada e aberta para perceber isso, né? E isso eu acho muito importante, porque também poderíamos nos fechar e, de repente, né, ir para a amargura, ir para a tristeza. Ela existe, ela está ali, mas eu achei isso foi muito, muito nosso, né? A nossa sintonia foi da gente entender isso. Essa dor, ela existe, mas eu também tenho muito amor, porque essa pessoa que Deus me deu, como você falou, ela me ensinou a amar, me ensinou, você falou lindamente, né? Me ensinou a ser mãe. Eu me transformei, eu fui mãe com 19 anos. Eu fui mãe muito nova. O Bruno ele morreu com 23 anos, ele já era um jovem. Então eu consegui viver com ele todo esse período, né? E também uma das coisas que eu falo com as pessoas que eu acho bem legal, que a gente aprendeu no grupo, eu acho que isso é importante a gente contar, que é que eles falam assim, a dor quando a gente entra no grupo, ele fala assim, ó, tem um remedinho aqui para acabar com a dor, mas esse remedinho também vai apagar toda a memória de tudo que você teve com essa pessoa. E aí a gente tem que escolher. E aí, né, a gente vai vendo que a gente vai fazer qual escolha. Eu vou apagar a memória de tudo que eu vivi, né? Então, é por aí. Eu acho que o grupo de apoio ele é muito importante nesse processo, né? Como a gente vem falando, conversando, esse compartilhar a dor, ela eu acho que diminui um pouco, né, o sofrimento para Faz nós. ficar um pouquinho mais leve, né? Assim, Um a carga pouquinho, fica menos pesada, né? isso, Você falou, verdade. você falou aí, Vivi, eu falo muito isso para as mães que me procuram, porque quando eu entreguei o Theo, né, que eu fui no ouvidinho dele e falei, filho, pode ir, que mamãe troca de lugar com você, se for da sua vontade, da vontade do pai, pode seguir teu caminho. Eu pedi a Deus para que eu sentisse a dor no seu lugar. Então, pode ir que eu sinto, eu fico aqui com essa dor. E ele Uhum. partiu 15 minutos depois, aquilo já me deu um entendimento de que era um anjo que estava ali, sabe? Que foi um presente maravilhoso que Deus me deu para eu entender o que era o amor de mãe, porque eu não tive mãe presente, não tive mãe, né? O amor de mãe. Então, eu pedia isso a Deus. Eu falava, meu Deus, o que é esse amor de mãe? Porque todo mundo fala, não existe amor maior do que o amor de mãe. E Deus fez o que? Ele me mandou o Theo. Uma criança extremamente linda, saudável, inteligente. E eu já saí do hospital entendendo tudo. Uma dor absurda, dilacerada, mas eu já tinha entendido que aquilo ali era um propósito de Deus. Mas e quando você vai para o velório e que enquanto você vê né, o corpo, você parece que você... Não sei, eu não sei nem explicar. Parece que você ainda tem uma esperança lá no fundo de que algo mágico pode acontecer, sei lá.
A gente acredita em milagres, né? Enfim. Mas quando o padre Gudialas, a quem eu tenho também um amor incrível, porque ele foi extremamente assertivo nas palavras dele. Quem estava lá no dia vai concordar comigo, e eu repito isso para todas as mães que eu encontro, que buscam ajuda, e que isso me ajudou. Então ele falou exatamente isso aí. Ele virou para a gente no velório, depois de ter feito a despedida, e falou: meus filhos, a partir de agora vocês têm dois caminhos para seguir. Um é do CIS, e por quê? Então, se eu tivesse transferido ele de hospital, se eu tivesse procurado não sei o quê, se eu não tivesse mandado para creche, se eu não tivesse levado para esse hospital, se eu não tivesse ido no quiosque, enfim. Por que comigo? Por que com ele? Por que meu filho está sofrendo? Por quê? Por quê? Sim, por quê? Ele falou, esse é o caminho. E esse é um caminho de perguntas que não tem resposta. Não tem. Você vai entrar nesse labirinto, vai se perder e vai ficar aí para sempre. O outro caminho é você imaginar Deus chegando na sua frente e falando: Kati, eu vou te mandar o maior amor da sua vida, o maior amor que você pode sentir por um ser humano. Mas você também vai sentir a maior dor. Você ia preferir, Kati, não ter conhecido o Theo? Ou mesmo assim, você ia aceitar o que Deus estava te mandando, mesmo sabendo que você ia perder e sentindo essa dor que você está sentindo, que é imensurável. Aí eu falei que 10 segundos para mim com ele teria sido extraordinário. Só eu ter olhado para ele teria sido incrível, porque ia me ensinar o que é o amor verdadeiro e genuíno de uma mãe por um filho. Que a gente se entrega, que a gente renuncia, que a gente dedica, que a gente abre mão da vaidade, a gente abre mão de tudo pelo filho. Né? Mas não tem como não vir os questionamentos, né, Vivi? Sim. Eles vêm. E quando eles não vêm, alguém vem e coloca na sua cabeça, né? Verdade, verdade. Mas olha, você falou uma coisa que eu tenho pensado bastante. Algumas pessoas me perguntam, né, principalmente a questão da morte por suicídio, né? A gente tem o tabu muito grande desse assunto, né? É uma coisa que ninguém quer conversar, falar, mas está acontecendo. O que eu fico bastante espantada é que eu vejo que, infelizmente, todo dia acontece, né? E aí a pergunta que você falou, comentou agora, eu tenho feito para mim, esses dias eu pensei isso, eu falei, gente, eu mudei a pergunta na minha cabeça. E eu mudei mesmo, eu falei, eu não pergunto mais o se nem o porquê, eu estou perguntando para quê. Eu falei, porque tem que ter alguma razão de eu ter passado por isso, né? Não é possível que eu vou passar por isso tudo sem conseguir fazer algo com isso de bom para alguém, sabe? Porque o que você falou, eu tive a experiência do maior amor durante 23 anos, passamos muitas coisas, né? Passei adolescência, juventude, ele entrou na faculdade, exército, mas, enfim, né? Foi antes da hora, ou na hora dele, que eu acho hoje também que era a hora dele. E esse amor, hoje eu falo, ele era tão grande, e Bruno era uma pessoa que fazia tão bem para as pessoas, que a gente falou, eu falei, eu vou continuar fazendo esse bem, eu vou continuar transmitindo esse amor que eu sentia por ele para outras pessoas, compartilhando o que está sendo de bom para mim. E eu até falo, quando a gente fica bem, os nossos também ao nosso redor ficam bem. E isso também é muito importante, né? Porque a gente sabe o impacto que é da perda, né? Então, isso foi muito legal. Isso é uma coisa que bateu comigo essa semana, eu tenho pensado muito nisso. Eu falei, não é o porquê, é o para quê, né? O para quê, né? O para que isso veio para mim? Porque isso veio, né? E isso é uma coisa, por exemplo, né? Que muitas pessoas dizem,
algo, um dia passa, tudo passa. Eu até falo, isso não vai passar. Isso, infelizmente, eu não posso falar que um dia eu vou acordar e foi um sonho, um pesadelo, e, né, e eu vou ter de volta minha mãe e meu filho. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas a partir dessa realidade agora, né, como que eu vou fazer novamente minha vida? E você falou, né, que a gente morre, a mãe, ela se isola um pouco quando o filho nasce e quando morre completamente. O coração, a gente fala o sabor, eu falo até isso, o meu gosto mudou, o sabor que eu sinto as Sim. coisas, o meu olhar para as coisas mudou, a minha sensação que eu posso dizer, de urgência de viver e fazer coisas que eu gosto hoje, sabe? Me colocar como assim, eu posso hoje pensar em sonhar e porque ele gostaria de ver eu continuando. Eu até, uma vez, uma pessoa, eu contei que o Bruno estava na chegada com cartaz, né? Uma pessoa falou assim, que legal, né? Ele gostava muito de você. Porque alguém, para ficar esperando alguém na chegada de uma corrida, não é qualquer um. Eu falei, é verdade. Nesse dia, eu demorei 5 horas para fazer uma prova, que foi a maratona. Eles ficaram Ah, quase 5 horas me esperando. Sabe, isso é fantástico. Eu tenho isso registrado, esse amor. E isso eu quero contar para todo mundo. Eu quero espalhar para as pessoas que esse amor existiu, existe, e que ele é forte, e que hoje eu estou querendo compartilhar com as pessoas o que é possível, sabe? De transformar essa dor aí em algo maior. É isso. é, É bem esse caminho. é por aí mesmo, né, Vivi? Eu falo que às vezes a pessoa fica meio cheia de dedos para falar e Uhum. não sei se isso acontece muito comigo. Eu trabalho num local que tem crianças, né? Graças a Deus, maravilhosas. Eu amo muito cada pedacinho que vem aqui. Isso me ajuda a continuar vivendo. Eu falo que são porçõezinhas de amor que vêm para poder cobrir ali, tampar um pouquinho do buraquinho que tem no meu coração, sabe? Tipo assim, isso faz a gente entender a dimensão desse amor que eles trouxeram para gente, que está em cada coisa, em cada atitude que a gente tem. A gente, isso aí que você falou é bem isso mesmo. A gente aprende a dar valor a coisas que a gente não dava antes, né? Sim. E algumas coisas que a gente dava muito valor, hoje a gente fala, para quê? Não preciso disso, né? Eu preciso de quê? Eu preciso de abraço, eu preciso de um olhar, eu preciso de um carinho, eu preciso de atenção e eu quero dar atenção. Eu falo que eu tenho uma boa escutatória, porque eu adoro ouvir história, adoro ouvir as pessoas contando, adoro trocar experiência de vida. Eu acho que é assim que a gente aprende, é assim que a gente consegue ser melhor, às vezes, de se olhar na história do outro, a gente vai ressignificando a nós mesmos, né? Então, a cada momento, aqui, principalmente aqui no Espaço TEL, que eu espero que seja assim, um canto de milagres, sabe? Eu sinto a presença do Theo aqui o tempo inteiro, em cada detalhe. Eu trouxe, além dos que eu doei, eu trouxe alguns brinquedos para cá. Algumas mães que estão participando da live vão concordar comigo que eu tenho ciúme, que eu fico com medo da criança quebrar. Mas, assim, a gente entender que tudo na vida tem dois lados, por pior que seja. Tudo Uhum. na vida tem um lado ruim e tem um lado bom. Vai depender de como a gente vai olhar para isso, né? Tudo Uhum. vai depender do nosso olhar. Então, quando a gente olha, né, Vivi, com um olhar de amor, a gente consegue enxergar o que a partida dos nossos filhos trouxe de bom para nós. Porque trouxe muita dor, sim, trouxe insônias,
trouxe julgamentos, muitos. A gente passa por muitos julgamentos, eu imagino até você, Vivi, porque o suicídio é algo que as pessoas têm um tabu muito grande até de falar, né? Então, e as pessoas estão prontinhas para julgar, sabe? E para nos culpar, porque quando acontece uma perda, por qualquer motivo que seja, as pessoas têm essa loucura de buscar um culpado, né? Responsabilizar, né? Responsabilizar alguém pelo que aconteceu. Então, isso é muito sério, porque, cara, você está lidando com vidas, né? Eu tô viva, então quando você traz uma culpa para mim, você pode trazer algo muito ruim. Então, você tem que lidar com isso, é muito difícil. A Socorro até comentou que o suicídio ainda é um tabu muito, e é muito mais comum do que se imagina, né, Vivi? A Muito. gente tem palco de suicídio aqui, que é a Ponte. A gente, todos os dias, a gente escuta história e existe mesmo o preconceito na própria família, às vezes, né? Sim. Eu ouvi uma história um tempo atrás que o rapaz arrumou uma namorada e quando ele foi ser apresentado para a família da namorada, que a família perguntou pelos pais e o pai dele tinha cometido suicídio, ele sentiu, tipo assim, não se envolva com esse menino não, se o pai cometeu suicídio, sabe? Então, é muito difícil para todo mundo que fica também, né? Sim. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, até para isso, que é o seu propósito, que é o nosso propósito, Vivi, de acolher quem está passando por isso, que esses julgamentos, eles acontecem Uhum. e ninguém está preparado para a finitude, né? É, Todo é. mundo acha que nós somos seres infinitos, cada um tem o seu tempo. Aquele era o tempo do Bruno, 23 anos, né? Aquele era o Uhum. tempo do Theo, 2 anos e meio. Uhum. Entendeu? A gente, infelizmente, gostaríamos de viver até os 100, mas isso quem fala é Deus. A gente já É. vem com isso escrito. E quem tem fé, independente da religião, eu falo que a espiritualidade para mim é uma coisa fantástica, me ajudou muito, me ajuda muito, né? Porque o luto é uma caminhada eterna. A gente vai levar isso para o resto da nossa vida. Daqui a Sim. 50 anos a gente vai falar dos nossos filhos e com muito orgulho. O que a gente não quer é parar de falar. Não é isso? Verdade. É. Não dá para, né, apagar o nome, a história de uma pessoa, né, como se ela não existisse. E você falou essa coisa da família, eu acho até engraçado. Fala, meu pai, ele tem um pouco isso, assim, sabe? Esses dias, no meu aniversário, minha irmã foi me dar um presente, ela colocou um cartazinho que Bruno, ele se apresentava como Miranda, o nome dele é artístico, porque ele era um artista, né? E aí a gente tem até a hashtag Miranda Vive, e aí ela fez o cartazinho Miranda Vive, e meu pai, não, não faz isso, ela vai ficar pensando e vai ficar triste. Aí eu falei, não, ela não esquece o Bruno, né? Então isso é uma verdade, assim, essa não é por conta da gente falar deles que a gente fica sempre triste. Porque falar do filho, mãe toda gosta, né? Principalmente sobre falar das coisas boas, né? E a gente tem muitas coisas boas para falar dos nossos, seres que foram muito especiais nas nossas vidas, né? E isso é bem assim, você falou do julgamento, o documentário do Vitaleri e o grupo, ele é muito legal nesse sentido, sabe, Kátia? Porque como a gente está unindo pessoas que passaram pela mesma dor, ali a gente tem um grupo onde todo mundo consegue falar sem medo do julgamento, porque todos estão com a mesma dor, né? Mas eu tenho conseguido, eu falo até me impor, sabe? Algumas pessoas que vêm
de repente querendo... A gente percebe quando a pessoa também tá mal intencionada, né? Sim, hoje sim. Aí eu falei, olha, eu aprendi uma coisa chamada bloquear, calar. Falei, olha, não dou espaço hoje, porque se existem pessoas que já chegaram para mim falando, eu não consigo te ver, não consigo te ouvir porque eu fico triste, não consegui ir até você porque eu fiquei muito tocado. Falei, respeito, compreendo, mas eu vou continuar falando do meu filho. Eu vou continuar falando da minha luta, do meu luto, né? E falando de forma positiva. Até uma coisa que aconteceu, os amigos do Bruno fizeram uma homenagem na faculdade, no curso, e acabou que eu fiquei mais amiga dos amigos dele, sabe? Assim, então, vira e mexe eu converso, né? A namorada dele, ela é minha nora, eu sou sogra, até hoje ela já tá com outro namorado, mas eu falei com ela, se você tiver neném, vai ser meu neto, Aí, sabe? Então, eu falo, brinco com ela isso assim, porque é um estigma e o suicídio ele tem uma particularidade, né? Que a gente aprende. Cada suicídio feito, ele impacta 135 pessoas pelo menos ao redor. Então é muito impactante. Se a gente pensar que todo dia eu tenho pelo menos uma ou mais pessoas, então a gente tem muita gente impactada. E isso eu comento que é uma questão de saúde pública. Precisa sim. ser conversado, precisa ser falado, principalmente tirar esse estigma também de só pessoas que estão muito depressivas, deitadas ou sofrendo. Tem pessoas que às vezes estão rindo e não vão estar aparentando, né? E procurar ajuda, porque eu tenho falado como a gente começou a conversa, né? Eu comecei falando do meu autocuidado, dessa coisa que eu percebi como é importante. E isso eu falo, como eu estou me cuidando, minha família hoje fica tranquila e sabe que eu estou bem, né? Então eu consigo deixá-los bem para que eu também consiga ficar bem. Essa é a da partilha, nosso propósito aí. É viver em paz, né, Vivi? É, O mundo já é tão difícil e a gente vai complicar ele mais para quê, né? Hoje a gente lida com tantas perdas, né? Eu falo que no nosso momento de perda já foi muito difícil. Eu imagino para quem perdeu nesse momento de isolamento, né? Porque você não pôde ter nem. As pessoas não puderam ter a rede de apoio ali do lado. Então, eu não consigo imaginar como deve ter sido difícil e como tem sido difícil para todas essas famílias. O Theo, ele partiu em 2019, né? Em março de 2019, foi 4 meses, 3 meses, 4 meses depois do Bruno, né? E um ano depois a gente perdeu o meu sogro, né? Para a Covid, né? Ele teve sequelas do Covid e infelizmente veio a óbito. E então, assim, eu sempre me coloquei até no lugar do meu marido, porque ele perdeu o filho num ano e o pai no outro. E a família toda ali sem poder fazer muita coisa, sem, sabe, aquela despedida que a gente tem, aquela coisa toda. Então, eu fico tentando me colocar no lugar de cada um. E a gente, às vezes, acaba revivendo a nossa dor, mas isso é muito importante também, né, Vivi? A gente olhar para a nossa dor, não fugir dela. Né? Você imaginar que hoje eu tenho um espaço, né, uma clínica, que é em frente à creche que meu filho estudava. Então, todos os dias eu olho para a creche e eu só sinto saudade, porque era um lugar que ele falava, partiu para a baby. Então, assim, eu fico triste por não ter ele que para tocar, para beijar, para sentir o cheirinho daquele cabelinho esvoaçante. Mas eu olho assim na calçada, parece que eu vejo direitinho e aquilo, sabe, traz uma paz tão grande no meu coração de saber que o pouco tempo que ele viveu, ele foi feliz.
Uhum. Eu ouvi algo hoje de manhã que me impactou um pouco, que é sobre o que aconteceu agora com a Marília Mendonça, né? Que a mãe falou que eu protegi minha filha tanto de tantas coisas. Se eu pudesse segurar aquele avião, eu teria segurado, mas eu não posso. Então, tem coisas que estão além das nossas possibilidades, entendeu? E no momento da partida, seja por uma doença, seja por uma bactéria, seja pelo suicídio, não está na nossa possibilidade, entendeu? Às vezes a gente não tem o que fazer, o que a gente faz é o que foi feito. A gente deu amor, a gente deu carinho, a gente deu atenção, a gente protegeu sempre na medida do possível e às vezes do impossível, né, Vivi? Uhum. E era o momento, e é difícil entender esse momento, mas com Sim. amor, com, com companheirismo, com cuidado, com acolhimento, com rede de apoio. E aí a gente fala sempre, né, Vivi? Se estiver passando por isso, procura uma rede de apoio, procura um lugar de acolhimento, procure quem já passou por isso. Não vai tirar a sua dor. Não tira, nada Uhum. vai tirar. Seu filho nunca vai ser substituído, nada. Mas vai fazer você carregar esse fardo de uma maneira mais leve. Você vai com mais possibilidades, você vai enxergar possibilidades e vai entender que o que os nossos filhos queriam era nos ver bem e felizes. Verdade, verdade. Eu acho que muito importante, você falou, a gente está vivendo momentos de pandemia, né? Muito difíceis, assim, pessoas perdendo família. Eu falei, eu tô com um tio na UTI ainda, já faz 60 dias de Covid. E você viu o acidente que aconteceu com semana passada, foi uma coisa que impactou muito, né? Todo mundo, acho que isso que eu tenho comentado, o luto, ele está quase que coletivo a nível mundial, né? A gente está vivendo todo mundo uma sensação meio de luto, né? E isso é impactante, a sociedade fica impactada, né? E isso, como que a gente vai fazer? Como que vamos trabalhar? O que pode ser feito? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que tentar pensar. A gente fez, né, como a gente falou desde o início, foi buscar rede de apoio, buscar terapia, buscar informações. Hoje na internet também tem coisa boa e também coisa que não tão boa, mas eu consegui muitas informações importantes na internet, documentários, né, livros, vídeos, para que o conhecimento, com certeza, ele ajuda a gente a ter uma assimilação do acontecido, né? Que é igual a gente falou, a gente percebe e vê que não foi só a gente, não é só com a gente, né? Eu falo isso que no grupo de apoio, eu tenho a sensação que eu não me sinto nem culpada nem vítima quando eu estou conversando com um grupo, porque ali a gente percebe que, né, acontece todo dia, né? Infelizmente, É, mas ainda acontece. é aquilo do porquê, né? Uhum, Porque um dia uma mãe falou, por que comigo? Por que com meu filho? Eu falei, por que não seria? uhum, Né? Por que não? Por que, que teria que ser com o filho do outro? Porque quando a gente se uhum. faz essa pergunta, por que com meu filho? Eu falo, por que não com o filho do outro? Então, esses porquês, eles são, são muito difíceis, né? Muito difíceis. Ah, Mari, gracinha. Eu queria aproveitar aqui, eu não consigo ler, tá, gente, tudo. Uhum. Eu não consigo ler, tem muita mensagem linda, Vivi, assim, das pessoas e algumas amigas aqui do luto aqui com a gente também. Que legal. A Fabi lá de Ilhéus, na Bahia, maravilhosa, também teve uma perda de suicídio na família. A Mari, passou agora, a Marisley, Paulinha
Paulinha perguntou que ressignificar também é uma luta constante, né? Então, né? Né, Vivi? Sim. Ressignificar é difícil. Sim, é engraçado isso, né? Por exemplo, às vezes eu fico me questionando, e eu já na terapia fui algumas vezes questionar e falar com a minha psicóloga assim, desisti, não quero mais. Falei, ai meu Deus, eu não dou conta, porque isso também, a gente vai entendendo o que que a gente dá conta. Isso foi uma coisa muito certa, sabe, Kátia, que eu consegui fazer, eu entender o que que eu dou conta e o que que eu não dou conta. Por exemplo, na internet eu compartilho as informações do esporte, como eu estou fazendo, mas eu não entro em discussões que eu sei que eu não dou conta. Sim, Algumas questões eu não vou ficar conversando, compartilhando, porque eu não dou conta de falar sobre isso, eu não tenho a experiência, né, expertise. sim. E eu acho que esse ponto é importante, de cada um entender até onde a gente consegue ir. Porque tem dia que não vai estar bom, tem dia que vai estar, né? Tem dia que vamos querer só chorar e se permitir, igual você falou, a dor, né? Apesar de a gente também sair para se divertir, eu falo, você falou que aprendeu a chorar para dentro, eu aprendi a chorar sorrindo. Isso aí. É isso aí. Uma vez me perguntaram assim, Uma loucura. Vivi, eu acho que caiu sua conexão. Não, voltou, voltou. Deu uma caidinha aqui para mim. A Marisley também aqui falando que o esporte está ajudando muito ela a sair do estágio, do pior estágio do luto, né, Maris? Maris faz ciclismo, né? Eu acompanho ela também, maravilhosa. A gente ficou conversando um período grande, nos conhecemos agora há pouco tempo. Acho que a Vivi caiu, vamos chamar ela aqui de novo. Peraí, que ela caiu. Vivi. Voltou? Voltou. Voltou, voltou. Rapidinho. Tá caindo, mas voltou. A gente cai, mas a gente levanta, né, A Vivi? gente cai e levanta. Não vai ser a internet que vai derrubar a gente. Ai, ai. Ninguém derruba, não, filha. Que fênix. A Coitado. gente ressurge da cinza. Verdade, Segura verdade. uma na mão da outra e vamos embora, vamos para frente. Tem muita É, vida para a gente viver e às vezes muita vida a gente vive em 5 minutos, verdade. não é? Quanta coisa, Kátia, quanta coisa incrível assim, sabe? Eu tenho conseguido viver. Isso é muito, muito importante, né? Igual eu te falei, eu tô indo quarta-feira que vem para Bahia participar do Campeonato Brasileiro de Aquário. Gente, eu tô me achando uma atleta, sabe? Assim, Maravilhosa. tanta gente que me manda mensagem falando, tô com você. E a sensação que eu tenho é essa, as pessoas estão comigo lá. Então, isso me dá mais força para querer continuar, sabe? Mais força para querer continuar fazendo. Eu falo que não dá vontade de levantar todo dia. Eu falo, hoje eu vou. Hoje é por mim, é por ele. Daí eu estava falando da psicóloga, né? Que às vezes eu chego querendo desistir. E ela fala comigo, mas por que que você começou? Aí fala, é por Bruna lá. Então já desisti de desistir. Vambora. Né? E é isso. Eles nos dão força. Eu falei que a gente falou de cair aqui agora que a internet caiu. Me veio um pensamento. Se a gente cair, que a gente caia de joelhos, né? Para poder ter Hum, oportunidade de agradecer. A verdade. gente, a gente tem muita gratidão, gente. A gente fala que não pode chegar, pode falar dos nossos filhos que a gente ama. Eu amo contar as historinhas do Theo. Eu amo relembrar o que ele fazia. E eu falo que deve estar fazendo uma babuncha lá no céu. E ele falava, fazendo babuncha. Ah, Então, e você saber isso tudo, dividir essa alegria que ele trouxe, esse amor que eles trouxeram para a gente, não tem. Eu falo que a dor, como é que fala? A dor é a saudade que fica, né? Como é? A gente tem uma frase que a gente fala, Vivi.
Saudade é o amor que fica. Saudade é o amor que fica. É isso aí. Só sente essa dor desse tamanho todo quem amou de verdade, quem amou muito. E assim, a gente só pode ter muita gratidão no coração pelos amigos, por todo mundo, Eu né? queria ler uma pergunta, ó. Teve uma pessoa aqui que Qual? perguntou: uma dica para quem não está encontrando o caminho para ressignificar. Qual o primeiro passo? Você quer falar E ou eu aí, falo? fala. Vou falar o que foi importante para mim, tá, Paulinha? Para mim, o primeiro passo foi a espiritualidade de fato, né? E aí, quando eu falo espiritualidade, independente da religião, tá? Quando a gente acredita e a gente sabe que existe algo muito maior do que isso tudo, a gente começa a entender que a morte é apenas o começo e não é o fim. Então, para mim, a espiritualidade foi o primeiro passo. E o segundo, o grupo de apoio. Seja da família, ou seja, o grupo de apoio mesmo, que no nosso caso aqui foi o AP, que significa Apoio a Perdas Irreparáveis. É um grupo que existe em Vitória, com psicólogas, é gratuito, é maravilhoso. Então, quem tem oportunidade de ir compartilhar a sua dor, entender e aprender com quem já passou por isso ou está passando junto. Isso é muito bom. Então, para mim, o primeiro passo é a espiritualidade. Você, Vivi? Eu acho que o grupo para mim foi fundamental, sabe, no início, e terapia. É, eu fui, minhas amigas me presentearam no início com 6 meses de terapia, falo gratidão, isso foi também, assim, fundamental, e é até hoje. Eu, por exemplo, eu falo, até algumas pessoas ficam assim, você vai fazer terapia até quando? Eu falo, eu acho que o resto da vida, porque eu não pretendo parar, porque me ajuda muito. E ajuda em várias questões. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho focado no campeonato, né? Então, até esses entendimentos de que era possível pensar em sorrir novamente. Acho que o grupo, para mim, foi o primeiro, assim. E tem muitos grupos, eu acho que é legal falar. O AP, ele tem no Brasil todo. Então, as reuniões que estão acontecendo hoje é online. Então, se tiver interesse, quiser participar, pode falar com a gente que a gente encaminha para as pessoas que são responsáveis, que tem as psicólogas, com as coordenadoras, né? E a gente encaminha para poder participar, porque para mim foi muito importante e é. Eu uso até hoje essa, essa ferramenta aí de união para poder auxiliar no luto. A Paulinha até fez essa pergunta aí, eu acho que a Vivi até acabou de responder, né? Pode procurar a gente sim, a gente encaminha para as psicólogas lá responsáveis. Aliás, um beijo em todas elas, que são maravilhosas, maravilhosas. E Dani, que é a cabeça ali, né? Que também tem um coração desse tamanho, todas elas maravilhosas, em gratidão. Como, como, Cara, como podemos encontrar a Renata? Manda uma mensagem inbox que eu te mando o telefone, tá? Do app. Eu não sei agora de cabeça, eu tenho que. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, acho que se eu for procurar aqui no meu celular, eu vou desligar a live. pode mandar para mim no direct. Eu sei que a reunião é uma vez por mês. Todos os grupos, em geral, eles funcionam dessa forma. É uma reunião por mês e tem que fazer um contato prévio com as psicólogas coordenadoras e elas mandam um link no dia da reunião para poder participar. É gratuito, a pessoa não precisa, se não conseguir falar, se não quiser falar, se quiser só ouvir, então, eu achei muito legal isso, porque às vezes, né, uma das coisas que eu tenho percebido, as pessoas falam comigo, eu não quero ir porque eu não quero falar. E aí o grupo, ele coloca isso, você não precisa falar. Se quiser ir lá só para ouvir, pode ir também, que vai ser bacana. E Carol, pode sim, tá? Qualquer grau de parentesco, não é só para mães que perderam filho.
tem irmãos, tem primos, tem amigos que não conseguem, às vezes, lidar com o luto sozinho, vai lá pedir um apoio, ou só ouvir. É isso aí que a Vivi falou realmente. Então, tem tudo, sabe? Filho que perdeu pai, tudo, tudo. E Sim. eles acolhem a todos de braço muito aberto. É. Aí vamos aproveitar, então, a gente está falando do grupo, porque como eu falei do suicídio, tem o grupo focado em suicídio, que ajuda aos enlutados, e tem grupo para acompanhar os tentantes, pessoas que passaram por tentativa. Então também tem no site do Vitaleri, se quiserem também questionar ou indicação, pode me mandar direct que a gente ajuda e encaminha. E aqui no Espaço Tel nós vamos fazer um grupo de mamães de anjos. A gente começou fazendo, né, Paulinha, lá atrás, mas veio a pandemia, infelizmente a gente não pôde continuar, mas nós vamos retomar agora o grupo de mães de anjos. A gente começa como grupo do AP, né, Vivi? E todo mundo acha que assim, um grupo de enlutado vai ficar todo mundo chorando, né? Não, tá, gente? É. A gente ri, a gente conta história, a gente relembra a história. É muito, muito bom. Óbvio que existe o momento do choro, sim, e que é muito importante, mas é algo, no final, a gente está todo mundo ali morrendo de rir, se acolhendo, é sensacional. Ah, maravilhoso você falar isso, porque algumas pessoas já me perguntaram, falaram, mas você vai lá para chorar, vai encontrar um monte de gente. Não é, gente. Não é isso que acontece de verdade, que a Cara está falando. A gente vai para confraternizar e compartilhar a dor. Mas só que ela chega lá, a gente consegue fazer e elas conseguem levar isso de uma forma muito leve e gostosa. E no final tá todo mundo rindo. É isso mesmo. Olha, a gente está chegando no momento aqui de, infelizmente, encerrar, né? Vou precisar de ajuda dos universitários para saber como é que eu salvo. Só para descontrair, mas é verdade. E então, assim, eu tenho muita gratidão pela nossa história, pela minha história com meu filho, pela sua história com o Bruno. Miranda vive com Miranda muito viu. amor do coração, como dizia o Theo. Então, assim, só gratidão mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão e muito, muito amor. Muito obrigada a todos que participaram, a todos que vão assistir. Espero que tenha ajudado, que traga alguma coisa, né? A gente quis Qualquer aqui coisinha, passar para você. Que Vivi? qualquer coisinha assim, a gente já fica A gente feliz. já fica Sabendo que alguém feliz. ficou, deu um sorrisinho com a gente hoje já. É isso aí, Fabi. Saudade sim, tristeza não. Isso é sensacional. A gente vai carregar isso para o resto da vida, não só a dor, mas também o amor. Então, muito amor do coração para todo mundo que dispensou aí um tempinho, que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Então, muito obrigada por ter cedido o tempo de vocês para nos assistir. Muita paz, muito amor. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço Tel. E acompanha a gente, me acompanha lá na Vivi Vivendo. Vivi Semana que vivendo. vem, eu tô brasileiro, torçam Vamos por estar mim. na torcida, vamos estar na torcida. Nós não vamos estar lá com cartaz na mão, não, mas o cartaz vai estar dentro do nosso coração aqui na torcida forte. Eu recebo. Amém. Boa noite a todos, gente. Um beijo. Obrigada, beijo. Tchau. E agora eu estou aqui, sem saber como salvar. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me ajudar? A pessoa não sabe como salvar. Alguém me ajuda, por favor? Me ajuda como salva? Tem que encerrar. Aonde?